Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Na nossa aula de hoje, a gente vai discutir algo extremamente importante para o momento presente e o futuro do nosso país, que é lá a lembrança dos 130 anos da abolição da escravatura no Brasil. E aí nós vamos poder perceber se de fato essa libertação foi uma libertação apenas simbólica ou se ela foi uma libertação de fato. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Primeiro, a gente precisa entender o porquê da escravatura. Quando o Brasil, abre aspas, foi descoberto por Portugal, melhor dizendo, quando os portugueses aqui aportaram reclamando parte do nosso território, que depois vai se estendendo para a fronteira oeste, daquilo que hoje é o nosso país, a gente sabe que a gente estava vivendo o que nós chamamos de capitalismo comercial. O capitalismo comercial vai lá do século XVI até o século XVIII. Durante o capitalismo comercial, vigorava uma teoria econômica chamada de mercantilismo. No mercantilismo, a ideia era que a balança comercial fosse superavitária, ou seja, que o volume de exportações fosse maior que o volume de importações. Se eu exporto mais do que importo, eu recebo mais pelo pagamento das exportações do que pago pelo recebimento das importações. Resultado, se eu recebo mais do que pago, eu posso acumular primitivamente capitais na forma de ouro, prata e pedras preciosas. O resultado é que o processo de colonização do Brasil vai se dar dentro de uma lógica que nós chamamos de divisão internacional do trabalho, onde Portugal, o colonizador, a metrópole, era basicamente um exportador para o Brasil de produto manufaturado e depois de produto industrializado, notadamente comprado da Inglaterra, revendido para o Brasil. Por um outro lado, o Brasil era um produtor de matéria-prima do setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, voltados para exportação. A economia brasileira, de 1500 até 1930, foi basicamente primário exportadora, calcada no setor primário, voltados para exportação. Dentro desse contexto, havia necessidade de mão de obra no nosso país. Como Portugal nunca foi um país populoso, e como num primeiro momento Portugal não cogitava a hipótese de trazer imigrantes brancos europeus em larga escala para o território brasileiro, podendo assim consolidar o domínio territorial, a solução para Portugal foi trazer mão de obra escrava, negra, trazida, portanto, à força do território africano, de colônias de Portugal na África ou de entrepostos comerciais portugueses em território africano, para o Brasil. A concepção, então, era uma concepção, abre aspas, utilitarista. Eu preciso trazer essa mão de obra para cá, para trabalhar como uma mão de obra a baixíssimo custo, numa condição de superexploração da força de trabalho, com um forte domínio, sob o ponto de vista físico, de coação física, o medo da chibatada, da corrente, ou ainda da senzala, da uso da brutalidade, mas ao mesmo tempo um domínio ideológico. Durante todo o período colonial brasileiro, se dizia, por exemplo, que negro era negro porque não tinha alma. Se tivesse alma, era branco. Os negros eram considerados cidadãos de segunda categoria. Melhor colocando, nem cidadãos eram considerados, mas eram considerados seres humanos de segunda categoria.
e, portanto, o caráter civilizatório europeu, impondo lá de maneira eurocêntrica a sua cultura, portanto, a língua portuguesa, a religião cristã católica, os hábitos alimentares, a ética, a moral, né, os costumes, o folclore, né, o modo de se vestir. Todo esse domínio fazia parte da desconstrução, né, da característica de identidade étnica, de identidade tribal, de identidade do ethos do negro africano para aqui trazido e, portanto, da sua cultura, como forma de manter, exacerbar ou garantir o domínio do branco europeu. E sendo assim, os negros foram mantidos em cativeiro e tratados como mercadorias no nosso país durante um longo período de tempo. Quando o Brasil, abre aspas, se torna independente de Portugal em 1822, o Brasil mantém um domínio agora a respeito da Inglaterra, que já era a maior potência, né, industrial de todo o mundo. A Inglaterra, então, a partir de 1822, começa a pressionar o Brasil pela libertação dos escravos. A questão da libertação não estava relacionado à ética, não estava relacionado à dignidade humana, não estava relacionado ao fato de considerar o negro um ser humano com a potencialidade plena das suas faculdades, direitos, da sua dignidade e que, portanto, não poderia, em hipótese alguma, ser tratado como era tratado até então. A concepção era uma concepção eminentemente econômica. No dia que o negro fosse liberto, ele viraria mão de obra assalariada, embora com salários aviltantes, numa condição degradante de trabalho. Isso representaria mais mercado consumidor para os produtos que eram importados da própria Inglaterra. Então a Inglaterra se interessava pela libertação do negro brasileiro basicamente por uma questão de mercado, econômica, de demanda dos produtos, né, ingleses aqui vendidos. A partir de 1850, por pressão da Inglaterra, o Brasil começa um movimento lento que vai terminar na Lei Áurea de 1888. Em 1850, o Brasil sanciona uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro para o Brasil. Na sequência, nós tivemos lá a Lei dos Sexagenários. Todo aquele que completasse mais de 60 anos seria liberto. Isso é uma falácia absurda. Primeiro porque a expectativa de vida do negro no Brasil, nessa época, circulava mais ou menos em torno dos 45 anos. Então, a imensa maioria dos negros não chegava aos 60. Mesmo que você chegasse aos 60, você seria muito idoso para aquela época, analfabeto, sem posse de nenhum bem, discriminado socialmente, sem posse de absolutamente nada, você iria para onde? E aí se cunhou uma expressão: lei para inglês ver. Lei para inglês ver que o Brasil está se encaminhando para a libertação dos escravos. E ainda hoje, essa expressão é comum no Brasil. De vez em quando a gente vê uma lei inócua, uma lei tosca, sem análise de causa e consequência, que é promulgada pelo nosso parlamento, seja municipal, estadual, distrital ou federal, que as pessoas dizem assim: isso aí é lei para inglês ver. Para inglês ver que esse grupo de parlamentares está tentando fazer alguma coisa. Mas a lei é tão tosca
que não terá aplicabilidade. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, da La Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018. Um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital. E nós, da La Concurso, eu garanto para vocês, aqui na La Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na La Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau. Clique lá